E nós estamos no mês da juventude aqui na Igreja Batista em Araçás. E como os irmãos podem perceber, nós temos dialogado nas quartas-feiras com o tema do mês da juventude, que é: eles podem, tu porém. Contudo, nas quartas-feiras nós vamos amplificar esse tema. Nós vamos ampliar, nós vamos tratar esse tema com um pouco mais, se não profundidade, porque os temas de domingo, eles têm profundidade, mas nós vamos ir para outros cantos da Bíblia e trazer outras informações que vão além da carta de Paulo a Timóteo. Esse tema, ele precisa ficar muito bem alinhado com a fé cristã. Senão, ele pode se tornar apenas uma prática cristã. Eles podem, tu porém, ou então, tu porém. Se a gente não ficar muito atento, a gente é capaz de criar um conjunto de regras a serem seguidas e não apontar para um Cristo que deve ser seguido. Tem um livro que eu gostei demais, gostei muito de ter lido, A Revolução dos Bichos, ou A Fazenda dos Animais, depende da tradução e da época. Eu gosto muito. Aliás, 2 dos melhores livros que eu li na minha vida são do mesmo autor, George Orwell, o 1984 e A Revolução dos Bichos. Lá pelas tantas, não vou dar um spoiler tão grande assim, por mais que não seja spoiler, um livro que tem quase 100 anos, é um absurdo isso ser um spoiler, mas contudo, em certa altura do campeonato, numa determinada situação que eu também não vou dizer exatamente o que é, para que você fique curioso e leia o livro, acontece a seguinte situação: todos são iguais perante a lei? E determinado personagem diz: sim, contudo, uns são mais iguais do que outros. Está nesse livro essa frase. Então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 23, Evangelho segundo narra o evangelista Mateus, capítulo 23, já estamos nos finalmente desse evangelho. Nós vamos ler os 12 primeiros versos. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 23, vamos os 12 primeiros versos. Então, na Nova Versão Internacional, o texto é narrado por Mateus na seguinte forma: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Palavra bendita do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós já estamos, como eu disse, nos finalmente do Evangelho de Mateus. No capítulo 22, Jesus faz a parábola dos banquetes, dá imposto para César, fala de ressurreição. Um pouquinho depois, Jesus vai falar o seu famoso sermão escatológico de Mateus capítulo 24. O texto vem falando da parábola dos lavradores, falando de preparação. Jesus já vem falando nas suas características messiânicas há muito tempo, curando os cegos de nascença. Então Jesus já vem se apresentando como Deus no meio dos judeus. E Jesus vem agora, nesse momento,
E depois de dizer que ele é Senhor de Davi, que é algo que é impensado para um judeu, Jesus ele começa a tratar a respeito da religião. E Jesus começa elogiando regras. Ele diz: meus irmãos, as regras são boas, mas regra é boa desde que ela não se torne uma algema. Veja bem, meus irmãos, a vida em sociedade ela traz consigo regras de trânsito. É muito bom a gente saber que a gente tem que andar pela direita. Já pensou se cada um pudesse escolher o lado que quisesse dirigir? Seria terrível. Tem uma foto do dia em que a Suécia mudou o padrão de direção. Eles dirigiam por um lado da pista, passou a dirigir do outro lado da pista. Um caos total, porque as pessoas não conheciam bem as regras. Pois bem, as regras existem para normatizar, regular, nortear a vida em sociedade, a vida religiosa ou a vida dentro de uma família. Regras existem, mas existem para apontar para a liberdade. A regra existe para que nós sejamos livres. O contrário disso não são regras, mas são imposições. Então as regras precisam servir como bússola para que a comunidade não saia da rota. Por isso o título de nossa mensagem é: seja seguido pelo que diz e pelo que faz. É uma mensagem, é um título que já se explica pelo que Jesus falou aqui no capítulo 23 de Mateus. E nós aprendemos algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que nós aprendemos é que os fariseus conheciam toda a lei. Meus irmãos, Jesus disse que eles conheciam toda a lei. Aliás, essa lei precisaria ser obedecida por aqueles que estavam ouvindo dos fariseus. Em outras palavras, uma pessoa que está completamente errada, dizendo algo completamente certo, não faz do que é certo errado, porque a pessoa erra em si. É como se ele dissesse: o mentiroso, quando diz a verdade, não transforma a verdade em uma mentira. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que conhecer a lei, conhecer o texto sagrado é importante. Saber o que está escrito na palavra de Deus é importante para a igreja, é importante para mim, é importante para você. E nisso nós não fazemos diferença. Não importa se quem conhece a lei de Deus é alguém muito bom ou alguém muito mau. A lei de Deus não deixa de ser lei de Deus porque alguém que não é santo, santificado, ou alguém que é cristão diz. Se alguém que não é cristão faz algo bom, isso continua sendo bom, porque isso é misericórdia de Deus, assim como sua lei é para todos. Quando alguém recebe de Deus uma graça e uma dádiva, e distribui essa graça e essa dádiva para outro, isso é de Deus. A verdade de Deus, ela se manifesta a todos os homens, porque Deus ele é amor soberano e age livremente da humanidade. Assim como o sol nasce para todos, assim como o ar existe para todos, assim como a chuva cai para todos, o amor de Deus também transborda em todos. A lei de Deus estava na boca dos fariseus. Eles controlavam a lei de Deus e eles a diziam de maneira correta, diz Jesus, a ponto de Jesus dizer: sigam-na, não siga-os. E aqui está uma grande diferença, porque os fariseus conheciam a lei como poucos, mas não seguiam a lei como todos. Aí nós temos uma grande diferença entre sermos conhecedores de Cristo e sermos seguidores de Cristo. Conhecer a lei de Deus em seus detalhes e ser praticante da lei de Deus em seus detalhes. Saber quem é Jesus e não andar como Jesus, em outras palavras, é ser um fariseu.
Existe um outro personagem na Bíblia que conhece Jesus muito bem. Cada detalhe das Sagradas Escrituras também já foi usado por esse personagem de forma singular na Bíblia. Esse personagem está citado na Bíblia de cabo a rabo. Conhece Jesus, sabe quem é Jesus, conhece Deus em sua intimidade, conhece a palavra de Deus conforme ela foi revelada, sabe que é mensagem divina, sabe que Jesus Cristo é o Senhor, sabe que Ele é o Messias. Contudo, Satanás não será salvo. Conhecer tudo, meus irmãos, e não andar com Cristo, não faz de você nem salvo, nem santo. Faz de você o espelho de Satanás. O inimigo de nossas almas, ele conhece Jesus Cristo melhor do que nós. O inimigo de nossas almas conhece a Bíblia melhor do que nós. O inimigo de nossas almas conhece a humanidade mais do que nós. Ele ciranda a humanidade desde o primeiro dia. Mas um dia, quando ele enfrentar pela última vez a justiça e ele for condenado, nenhum desses conhecimentos será suficiente para que ele seja salvo e deixe de ser um condenado miserável. Mas você tem o sangue de Jesus. Você é diferente dele. O sangue de Jesus que te cobre te livra dessa condenação, graças a Jesus. Os fariseus, eles conheciam toda a lei. Por isso a fé que nós pregamos não pode ser uma corrente em uma coluna. Nós não precisamos disso. Nós não pregamos um evangelho em que uma pessoa fica amarrada dentro de um quadradinho e ela é impedida de sua liberdade. Não. Nós os cristãos, criamos uma instituição que aponta para a liberdade, alicerçada naquilo que Jesus falou. Quantas igrejas a gente vê espalhada por aí, meus irmãos, cheio de regra que não é bíblica, cheio de porém na palavra de Deus, dizendo isso e que aquilo outro. Quantas vezes a gente vê igrejas corrigindo o texto? Não, mas isso aqui não pode. Mas está na Bíblia? Mas eu tive uma revelação. Mas é que é assim. Faz de Deus um ser errante, um ser que não inspirou suas escrituras de forma completa e perfeita. Faz de Deus um ser que erra e que esqueceu de colocar um porém no seu texto. Religiões que faz de Deus um Deus falho, que não sabe corrigir o povo dessa época. Deus, seu texto é muito antigo, preciso que ele seja um pouco mais atual para lidar com as questões dessa sociedade desse tempo. Não, meus irmãos, o texto é perfeito, a inspiração de Deus é perfeita, o nosso Deus é perfeito, não falha e não erra. A Bíblia não precisa de adendo meu. Eu não posso fazer com que meu irmão haja conforme o meu gosto e falar que o meu gosto é o gosto de Deus. Algo que me incomoda, mas a Bíblia não diz que é pecado, vai ser só algo que me incomoda. E eu não posso criar uma religião que me livre dos meus incômodos. Nós precisamos ser uma igreja madura. Uma igreja que sai do leite e vai para alimentos mais sólidos. Precisamos ser uma igreja que entende a palavra de Deus como única e suficiente mensagem para nortear a nossa vida. A mensagem que faz com que nós andemos de pé, fiquemos firmes e caminhemos conforme Cristo.
Fica como se disséssemos: Deus, você não conhece meu povo. Por conta disso, vou quebrar o seu galho, vou botar uma regrinha aqui, para que você não perca esse povo aí, porque vão desviar, tá? Não, meus irmãos, não, não e não. A revelação de Deus é perfeita, porque ela é inspirada por um ser perfeito, não falta nada nela. Nada é para ser retirado e nada é para ser acrescentado nesse texto. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia não diz que é pecado, não é pecado. E é isso. Precisamos ter maturidade para entender isso. E a maturidade só vem com intimidade com Deus. Existe um livro muito bom que chama Batismo e Plenitude do Espírito Santo, de John Stott. É um livro que você lê ele muito rapidinho. O batismo com o Espírito Santo é evidente. Todos nós que somos convertidos, todos nós que fomos chamados por Jesus Cristo, somos batizados com o Espírito Santo, senão não creríamos. Mas a plenitude desse Espírito só vem com intimidade com esse Deus. O Espírito Santo é Deus, e você pode ter intimidade com Ele como ninguém. O Espírito Santo é Deus, te resgatou, mas a plenitude vem com intimidade. Só vai conseguir compreender os podes, não podes da Bíblia quem tem intimidade com o Espírito Santo. A maturidade cristã, ela vem com intimidade com o Espírito Santo. A excelência cristã vem com intimidade com o Espírito Santo. A santificação só pode ser a mais plena possível com intimidade com o Espírito Santo. Porque se nós agirmos como se o Espírito de Deus não estivesse como Deus onisciente, não nos santificaríamos conforme deveríamos. A santificação é um padrão bíblico de conduta cristã. Não é um legalismo qualquer, nem uma religiosidade, mas ao contrário, é uma religião. A palavra religião significa religar, pegar o que está na terra e entregar naquilo que está nas regiões celestes, aí na eternidade. É se religar é importante, mas uma religiosidade, uma regra que não é bíblica, uma regra minha, o meu bel prazer, isso não é religião, isso é meu gosto pessoal. Meu gosto pessoal não é a igreja. Os fariseus estavam fazendo isso. O texto diz que os fariseus faziam isso. Colocava fardos pesados para que os judeus carregassem, e não movia um dedo para ajudar. Criava regras em cima de regras, de é isso, mais aquilo outro, para você conseguir, você tem que dar um passo para frente, 3 para trás, depois dar um pulo, andar para a direita. Andou para a direita, fecha o olho, anda para trás, corre para frente. Correu para frente, agora vira de costa, anda de costa, mais meia légua, cuidado para não trombar. Trombou, tem que voltar 10 casas. Tem um joguinho da Joana que é assim. Eu nunca cheguei na metade, eu dou muita sorte com esse joguinho de rodar roleta. O meu só vem volte 3 casas, quando eu avanço 6 é para voltar 10. Tem uma escada assim que me devolve lá no início. Incrível como eu sou bom para ser ruim nesse joguinho. Eu sou muito bom de ser ruim nele. Sou aí, falando sério. Contudo, Jesus aqui estava acusando os fariseus, os líderes religiosos de seu tempo, de serem plenos conhecedores da lei de Deus e hábeis em destruir a lei de Deus e criar leis para si. Leis que atrapalhavam a caminhada daquele povo em santificação. As pessoas ficavam mais preocupadas no cumprimento das vírgulas das leis e cumprimento de leis que são adendos à lei de Deus, do que de fato com o que Deus inspirou e permitiu que fosse escrito.
Jesus condenou isso e continua condenando hoje. Nós aqui na Igreja Batista em Araçás, nós temos que ser cristãos maduros, que entendem que o texto é suficiente e que não cria regrinhas. É claro, meus irmãos, nós somos uma igreja batista e, como tal, temos os nossos distintivos. Nossa ceia é um memorial. Nós aceitamos membros por aclamação, carta de transferência, batismo. Nós temos alguns distintivos que nos caracterizam. Resolvemos tudo em assembleia. Mas isso não diz que os nossos irmãos de outras igrejas que acreditam que a ceia é um momento muito mais do que o memorial, que tem algum sacramento nisso, nós não dizemos que eles são hereges ou que estão errados ou que vão queimar no inferno porque pensam diferente um ponto secundário. Isso não é criar uma regra. Isso é interpretar a Bíblia e aplicar conforme o entendimento. Não é mudar o texto, é aplicar o texto. Entendendo que em textos secundários podemos ter visões diferentes. Mas Jesus Cristo é o Senhor. Você só é salvo pela graça mediante a fé. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Olha, eu vou sair de joelho de Vila Velha até Guarapari e de volta. Isso não vai te salvar mais. Vai ralar o seu joelho e talvez você ganhe uma reportagem em algum jornal sensacionalista. Mas você não vai ser salvo por isso. Ah, se Deus me der uma graça, eu vou fazer assim, assim, assim. Deixa de ser graça. Passa a ser conquista. E o nosso Deus nos abençoa de graça. Não é que por isso nós vamos deixar de realizar boas obras ou deixar de ter a nossa vida cristã que nós temos além da igreja. Não, muito pelo contrário. Exatamente por sermos servos de um Deus gracioso, é que nós vivemos uma vida também graciosa. Mas os fariseus queriam fama. E a fé não é para fama. Eu não posso querer estar aqui, e o fato de eu estar aqui, eu querer um status diferente de você. Não e não. O texto diz que os fariseus, eles queriam ser vistos em público e notados, e olha a roupa dele, nossa. Meus irmãos, eu quero deixar claro aqui que eu não estou criticando grandes homens de Deus que ficaram conhecidos no mundo inteiro. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, G. Hoffmann. Não estou falando dessas pessoas que Deus abençoou e eles são pessoas conhecidas. Deus usa pessoas conhecidas. Deus usa também. Mas o objetivo deles não é usar o púlpito como palco, e nem usar a internet para ter fama. Não. Ser reconhecido acontece. O Hernandes, ele comentou a Bíblia inteira, está escrito lá, comentários bíblicos dele, de Gênesis até Apocalipse. Ele tem habilidade intelectual para isso. Bendito seja Deus pela vida desse homem de Deus aí. Graças a Deus que existem homens como ele na face da terra, que tem uma capacidade ímpar de ler o texto bíblico e apresentar de forma tão simples para a gente, e a gente entende de maneira tão imediata. Glórias a Deus nas alturas pela vida de grandes homens de Deus, que se tornaram notáveis por suas habilidades e pelo dom de Deus na vida deles. Agora, eu não posso querer o púlpito para a fama. Eu tenho que querer o púlpito, mesmo que seja o ministério de João Batista, que chamava todo mundo de raça de víbora, batizava todo mundo, dizia que o que era maior do que ele viria depois dele, viu Jesus, batizou Jesus, perdeu os discípulos, depois perdeu a cabeça.
Ninguém quer o ministério de João Batista. Eu quero o ministério de Paulo, preso 3 vezes, viajando a pé e a cavalo para cima e para baixo, naufrágio, chicotada, pedrada, cadeia. Talvez o ministério de Tomé, que foi para a Ásia e morreu varado por uma lança, ou de André, crucificado em X, ou de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Qual o apóstolo que você quer ser? Tiago nem viu o evangelho se expandir, morreu logo de cara. Meus irmãos, o púlpito, o texto, o cristianismo não é para que nós sejamos conhecidos, mas para que nós sejamos eco do texto. Eu falo para um que fala para outro e nossa mensagem vai longe e viaja pelo mundo. Os fariseus faziam marketing de sua espiritualidade. Entregava a cesta básica com voz alta. Fazia suas benfeitorias para serem vistos. Orava em praça pública quando essa praça estava cheia. Fazia tudo o que faziam em sua religião para poder serem notados em sua religião. Nossa! Que pessoa! Quanto a nós, meus irmãos, Jesus pede, quando você fizer jejum, põe uma roupinha bacana, fica feliz, ninguém precisa saber. Aliás, o que sua mão direita faz, a esquerda também não precisa saber. Aliás, quando você quiser falar com Deus, vai em secreto no seu quarto, ajoelha lá, ora lá, que Deus em secreto vai te responder. Mais do que querer ser santo, o fariseu queria ser visto como santo. E Jesus critica isso. Uma roupa não te faz santo. Como disse o nosso mestre, ruim não é nem o que entra pela boca, né? É o que sai. Como que você tem atuado, como que você tem agido, como você tem vivido, como você tem participado da sua vida cristã fora daqui? Como que eu tenho caminhado a minha vida cristã fora daqui? Será que eu sou um fariseu? Uma pessoa fingindo ser santa? Será que eu sou igual Satanás? Um ser que conhece a Bíblia, conhece Jesus, mas não é salvo nem remido pelo sangue dele? Quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu sou alguém que Jesus olha e condena? Ouça o que ele está dizendo lá no púlpito, mas não imita ele não. Ele está ali no púlpito, ele está falando da palavra, tá mesmo. Mateus capítulo 23, você pode olhar, é exatamente isso que eu estou dizendo. Ele está falando ali tudo certinho, mas é um canalha, é um crápula, é um déspota. É um intruso no reino. Para ele basta a condenação, não o sigam. Será que eu estou me portando como um fariseu? Será que o que eu busco? Quando eu venho à igreja, quando eu preparo uma mensagem, ou sei lá, quando eu oro aqui na frente, não sei. Eu sei que Deus fala para mim, para eu não ser um fariseu. Pastor Cisso, abra teu olho. A regra é minha, não é tua. A igreja é minha, não é tua. O texto é meu, não é teu. Cuide. Porque é exatamente isso que o texto diz. Tu, porém, seja seguido pelo que diz e pelo que faz. Porque não adianta nada eu estar aqui na frente, meus irmãos, e apresentar o texto para vocês com hermenêutica, exegese, com todas as técnicas de interpretação de texto, fazer isso tudo de forma perfeita, fazer isso tudo de forma adequada, se do portão para fora, meus irmãos, eu sou impossível de ser seguido. Se do portão para fora eu sou um cristão dispensável,
Se do portão para fora eu sou um imprestável para o reino de Deus. Eu posso estar aqui fazendo tudo que é certo com a minha voz, mas estar lá fazendo tudo que é errado com a minha vida. Que espécie de discípulos eu vou fazer para Cristo? Porque no final das contas, meus irmãos, nós estamos falando de discipulado. Os fariseus estavam fazendo discípulos de quem? Discípulos deles mesmos. Não estavam seguindo a orientação de Deus. Moisés, que eles consideram até hoje o maior de todos os rabinos. Consideram que Moisés é o maior de todos que já existiu na terra. Eles encheram a lei de Moisés de adendo. Encheram a lei de Moisés de parênteses. Encheram a lei de Moisés de recomendações. Mas Jesus nos orienta a sermos diferentes, a não termos essa situação, não termos essa dinâmica, mas sermos irmãos, porque foi isso que ele disse no verso 8, para nós nos considerarmos irmãos. Eu não estou aqui botando regra para você, eu estou aqui lendo o texto bíblico para você, meu irmão, e de mãos dadas, para que a gente caminhe junto por aí, para que a gente seja uma igreja unida e forte, para que a gente seja uma igreja bíblica sempre, para que o vento de doutrina não venha aqui na Igreja Batista em Araçás e não arrebate pessoas que por um acaso ainda estão fracas na fé, mas não, nós estamos aqui nos fortalecendo na fé, para ser um filtro, para que aquele nosso irmão que está começando a caminhada agora, ou passando por algum problema, não tropece e caia. Somos irmãos, portanto somos uma família. E a família cristã é constituída por mim e por você na mesma estatura. Não é porque eu estou aqui no papel de pastor que vai me fazer diferente de você. Somos iguais, meus irmãos, com dons diferentes e um chamado diferente, mas não nos faz diferentes. Somos irmãos. O texto diz, e também nos orienta, que nós somos filhos de um mesmo Pai. Nosso Pai é Deus, e o Deus Todo-Poderoso, que enviou o teu Filho para morrer por nós. O sangue de Jesus escorreu para nos salvar. Não foi o meu sangue que te salvou, foi o sangue de Jesus que te salvou. Não foi a mensagem que eu disse que te salvou do pecado, foi o Espírito de Deus que te resgatou do pecado. Não foi o convite que a gente fez para abrir o texto que te fez mais crente, mas foi o Espírito de Deus que te iluminou e você leu o texto que te fez mais crente. Não foi o meu pedido de santificação que fez com que você andasse em santidade, mas o Espírito de Deus te constrangendo te fez caminhar em santidade. Nenhuma ação na sua salvação parte de mim. Jesus Cristo é o único responsável por tudo. Meus irmãos, nós temos um Pai, Ele é o responsável pela salvação. E bendito seja Ele, por mais que Ele possa nos usar. Por mais que ele possa usar a nossa boca ali fora para que a gente pregue o Evangelho para alguém e esse alguém entregue sua vida para Cristo. Por mais que Ele possa usar a nossa vida na vida de outra pessoa e essa outra pessoa decida-se por Jesus Cristo. Por mais que Deus possa usar a Igreja Batista em Araçá sempre de portas abertas para que mais e mais pessoas entrem por essa porta, escute uma mensagem do Evangelho e entregue sua vida a Cristo. Por mais que Ele possa usar todas essas ferramentas, o responsável é sempre Ele. O Mestre também nos orienta a não nos colocarmos como fariseus, aqueles que amam o status. O verso 10 fala que a gente não deve ser chamado de chefe. Óbvio que tem o líder, né, em cada área, tem pessoas com mais capacidade do que outros, isso é evidente. Lá em casa minha esposa mexe com conta melhor do que eu, então eu nem me meto, faz as contas aí, e do jeito que você falar para mim tá bom, é patente. Amor, acabou o dinheiro, é isso. Amor, nós temos X para fazer supermercado, então é X para fazer supermercado, meu parceiro.
No começo do mês, nós temos X para supermercado, ela é assim, X para supermercado, X para outros, X para gasolina, X de YZ. Então é isso aí. Não debato. Não debato. Na igreja também nós temos pessoas que têm habilidades diferentes, pessoas para habilidade para dar aula, pessoas com habilidades musicais, pessoas com habilidades na parte técnica. Temos pessoas hábeis na igreja em várias áreas e, em muitos momentos, essas pessoas são líderes de outras pessoas, mas não são chefes, não são pessoas que mandam, até porque nós estamos aqui de forma voluntária. Nós somos um grupo de voluntários, um grupo que está à disposição do reino de Deus. Por fim, meus irmãos, Jesus nos orienta que a religião que nós devemos seguir é uma religião de serviço. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Eu estou ao seu dispor. E Jesus ainda fala: você que quer servir, e por um acaso você se humilhou por isso, fique tranquilo, porque você será exaltado, não como os fariseus que querem exaltação aqui nessa terra, mas vai ser exaltado naquele grande dia, novos céus e nova terra, no dia que Ele voltar e aplicar sua justiça, e nós viveremos eternamente com esse Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Os irmãos perceberam que eu vim 2 vezes na quarta-feira seguida. Não tomei as quartas para mim. É porque um certo rapaz pediu clemência. Me ajuda aí. Então as próximas 2 quartas-feiras teremos cultos melhores. O pastor Ricardo vai dar andamento na série Tu Porém nas quartas-feiras, tá bom? Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais uma vez nós podermos meditar na Tua Palavra, falar de Ti. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é rica e poderosa e nos ensina, Pai, nos ensina a cada dia. Abençoe, Pai, não só os cultos aqui de quarta-feira, onde a gente se aprofunda um pouco mais no texto bíblico, mas abençoe também, Pai, as nossas escolas bíblicas dominicais, os cultos de domingo, esse mês da juventude. Pai, abençoe cada um aqui na igreja. Abençoe, Pai, nossas famílias, Pai, os que ficaram em casa, os que estão estudando. Pai, que nós sejamos a voz do Teu reino, onde quer que nós estejamos. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja na face da terra, não só hoje, mas até que Ele venha. Amém.